Pessoal, nós que vamos participar da AF em técnicas cirúrgicas, a gente precisa entender algumas questões relacionadas aos indicadores que a gente vai usar. Por exemplo, nós já sabemos que da fórmula, a fórmula é igual volume vezes peso vezes dosagem, volume é igual ao peso vezes dosagem dividido por concentração. Isso a gente já sabe. Agora, a gente precisa entender o que isso aqui representa. Nós usamos o volume em mililitros. Ok? O peso a gente usa em quilogramas. A dosagem a gente usa em miligramas por quilograma ou UI por quilograma. E a concentração a gente usa miligramas por ml ou UI por ml. Ok? Nós já entendemos isso em outras aulas com o professor ou a professora. Tá. Só que eu uso essa referência toda aqui, mas como que eu sei na hora de fazer isso ou na hora de fazer aquilo? O que é importante nós entendermos? Que quando eu for expressar volume, quando eu for expressar peso, quando eu for expressar dose, quando eu for expressar concentração, eu preciso ter as medidas, essas referências, compatibilizadas. Por exemplo, eu já estou compatibilizado aqui o peso com a dosagem em quilogramas. Ok? Eu estou compatibilizado aqui miligramas, quilogramas, com em miligramas aqui. Então, o quilograma lá é do peso e a concentração aqui tem miligramas. Quando eu vou para o ml aqui, eu tenho ml no volume. Então, eu preciso estar com isso compatibilizado. Só que, entretanto, em algum momento, a gente precisa usar uma variação. Qual que é? De grama, miligrama e micrograma. Lembra que a professora ela deu exercício em grama, deu exercício em miligrama e deu exercício em micrograma. Como é que eu sei qual a relação? Aqui eu falei micrograma e miligrama e grama. Na realidade aqui é micrograma e miligrama e grama. E não ml como estava aqui. Então tá. Como é que eu sei essa referência de um para outro? Veja, 1 grama é igual a 1000 miligramas, que é igual a 1 milhão de microgramas. Entendido? Se eu estou fazendo essa referência, eu preciso saber disso. Então, 1 grama é igual a 1000 miligramas, que é igual a 1 milhão de microgramas. Para eu fazer um cálculo, uma divisão, basta eu saber assim, se a professora entrar com um exercício lá, em microgramas, por exemplo, e você está expressado aqui em miligramas, como é que eu sei? Basta você pegar a quantidade de microgramas que ela colocou e dividir por 1000. Aí você vai saber a quantidade de miligramas. Exemplo, vamos supor que ela colocou lá um XPTO e falou, olha, aqui nós temos 10 microgramas do produto tal. Mas você precisa saber quanto vale 10 microgramas. Ou ela coloca assim, 100 microgramas do produto Y. Quanto que é cada disso?
em função da miligrama, por exemplo, da miligrama. Se eu estou falando em microgramas, eu vou pegar esse número que ela colocou e dividir por 1000 microgramas em função da miligrama. Se eu tenho lá 100 divididos por 1000, eu vou ter quanto? 0,1. Ah, qual é a medida? Se eu estou falando em 100 microgramas em função de miligrama, eu vou falar que é 0,1 miligramas. Ok? Claro isso? Se eu fizer 10 microgramas em função da miligrama, eu tenho que pegar e dividir o 10 por 1000. Se eu dividir 10 por 1000, eu vou ter igual a 0,01 miligramas. Correto? Então, esse é o cálculo que a gente tem que fazer. É muito fácil, mas nós não podemos nos perder. Lá atrás, aqui, eu falei sobre a UI. Aí pode pensar assim, que danado é esse UI? A UI, na realidade, é uma medida internacional chamada Unidade Internacional, que se refere a qualquer fármaco. Então, assim, se você vai falar em um anti-inflamatório X, qualquer nome de anti-inflamatório X, se você tem um anti-inflamatório X, esse anti-inflamatório, ele tem uma UI específica para ele. Se você for para uma vitamina tal, B, por exemplo, ela também tem uma UI, é uma unidade internacional referenciada a ela. Então, assim, não dá para fazer uma conversão única de UI para miligramas ou de UI para micrograma. Entendeu? Então, assim, não se preocupa. Se a referência não vier toda em UI, aí fica difícil você fazer o cálculo, porque não tem essa ligação direta. A não ser que você pegue a bula do medicamento ou lá no site do fabricante e descubra quantas UIs daquele medicamento se refere a miligrama ou se refere a micrograma. Ok? Assim, dá um like, estamos aqui no YouTube, todos podemos participar e as nossas aulas estão sendo gravadas. Essas, na realidade, são soluções da prova que a professora deu para nós na A1, referenciada aí a técnicas cirúrgicas. Muito obrigado.